passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de Brasil Assombrado. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, já convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. Vocês já devem ter notado um novo botão aqui embaixo, o botão Seja Membro. Caso queira ajudar o canal se tornando membro com a quantia de R$ 1,99 por mês, você terá o benefício de ter a cavernosa ao lado do seu nome, além de prioridade na resposta aos comentários. Desde logo, agradeço aos que já são membros e aos que se tornarão membros para ajudar o canal. Muito obrigada! Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de Brasil Assombrado. No vídeo de hoje, seguiremos novamente para a região sul do Brasil. O mosaico cultural desse estado, ele é bastante diversificado. Indígenas, africanos, portugueses, argentinos, imigrantes europeus que chegaram ao estado a partir do século XIX, em especial italianos, poloneses e alemães. É um estado popularmente conhecido por seu churrasco e possui como bebida típica o chimarrão. Falo-lhes do Rio Grande do Sul, cuja capital é Porto Alegre. Então, topa fazer um passeio pelos lugares assombrados gaúchos? Convido você a fazer esse passeio comigo, mas após a intro do canal. Até já! Apesar de a igreja ser um território santo, essa possui uma particularidade devido à história do local. A igreja foi construída por escravos há mais de 100 anos. À sua frente foram realizadas as execuções dos condenados à morte por execução até 1857. Diz a lenda que um escravo que trabalhou na construção da igreja foi condenado à morte de forma injusta. Disse que no dia da execução ele teria amaldiçoado seu senhor, dizendo a ele que jamais veria as torres da igreja prontas, e realmente isso ocorreu. A obra levou quase 100 anos para ser concluída, 1807 a 1904. Além disso, há quem diga que o fantasma de Josino, referido escravo, ronda o local durante a noite e costuma assombrar quem se aventura a passar pelo local durante a noite. Além dele, há também a informação de que assombram o local aqueles que foram executados à frente da igreja. Dizem que a construção do museu teria sido feita sobre o primeiro cemitério da cidade, e até hoje ainda há ossos enterrados lá. O casarão do Museu Júlio de Castilhos, na Rua Duque de Caxias, número 1231, foi construída em 1887 para servir de moradia ao coronel Augusto Santos Roxo. No entanto, adquirida pela Comissão Executiva do Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, o prédio acabou sendo doado a Júlio de Castilhos, que viveu com sua esposa Honorina e seus 6 filhos. A fama de mal-assombrado ocorreu após ocorrerem 2 mortes trágicas nas dependências do museu. A de Júlio de Castilhos, em 1903, vítima de uma cirurgia realizada em seu próprio quarto para a retirada de um tumor, e a de sua esposa Honorina, em 1905, que, inconformada com a morte do marido, se suicidou num dos aposentos da casa. Com a abertura do museu aos visitantes, cada vez mais relatos aparecem, atestando a visão de fantasmas, figuras e sombras escuras circulando pelo local. Até mesmo os funcionários narraram experiências assustadoras. Certa vez, um vigilante noturno pediu demissão, apavorado por ver figuras aterrorizantes durante a noite no local.
O Hospital Psiquiátrico São Pedro, originalmente concebido como um hospício, marcou o cenário de Porto Alegre desde o século XIX. Sua existência era crucial naquela época, dada a triste realidade de indivíduos com afecções mentais sendo confinados em instituições prisionais. Com uma história marcada por 5.000 internações e subsequente abandono, o lugar é agora palco de numerosos relatos e lendas. Há muitas histórias sobrenaturais sobre o local, o que atrai numerosos grupos de caçadores de fantasmas para o local. Há moradores próximos que dizem que já terem visto fantasmas no local. Após importante papel da Revolução Farroupilha de 1835 a 1845 e ter sido usada como depósito de armas, a Ilha das Pedras Brancas tornou-se um presídio de 1956 a 1973. Nesse período abrigou presos políticos do regime militar. Depois voltou a funcionar em 1980 e fechou definitivamente em 1983. Várias fugas audaciosas foram noticiadas ao longo do tempo. O mais incrível foi a de um prisioneiro que teria navegado em direção a Porto Alegre a bordo de uma panela de cozinha do presídio. Para observar, o fugitivo teria usado uma colher de pau. Além disso, há registros de muitas mortes não esclarecidas. As ruínas do antigo cárcere ainda estão de pé, mas a estrutura foi muito vandalizada, dando um ar ainda mais macabro de abandono e esquecimento. A Casa do Morro, o Solar de Azambuja, foi construído por ordem do Tenente-Coronel Primórdio Centeno de Azambuja. Sua construção foi iniciada em 1873 e concluída em 1878. O Tenente-Coronel era filho do casal João Xavier de Azambuja e Laura Centeno de Azambuja, que em 1855 adquiriram os terrenos situados entre os arroios Sampaio e o de Moinhos, denominando uma grande área de fazenda São Gabriel. A sede da fazenda, com a moradia dos proprietários, situava-se onde hoje é a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Essa família possuía grandes posses e assim o tenente-coronel Primórdio, que teria combatido na Guerra do Paraguai a serviço da Guarda Nacional, iniciou em 1872 a construção de sua casa, próxima à sede da fazenda. Mas nesse mesmo ano, uma enchente acabou inundando a residência, o que o motivou a mudar de localização da sua nova moradia, agora em um ponto mais alto. A obra começou em 1873, sendo concluída em 1878. Segundo as histórias passadas no tradicional boca a boca, as paredes do solar eram compostas de 2 camadas de tijolos, e entre essas camadas teriam vãos. O poder da família dona de grande quantidade de terra em toda a região fez crescer entre os populares a lenda de que no interior da casa havia sido escondida uma grande quantidade de ouro. Tal tesouro estaria escondido nesses vãos entre as paredes. Após a morte de Primórdio, a casa encontrou em posse dos Azambuja até o ano de 1914. De lá para cá, a casa foi alugada por diversas vezes, até que acabou sendo abandonada e posteriormente depredada por pessoas que acreditavam na lenda de que a Casa do Morro abrigaria entre suas paredes uma fortuna em ouro. O abandono se deve em parte também pelas histórias de assombração. Pessoas que moram nos arredores dizem ouvir ruídos estranhos vindo da casa durante a noite, embora a casa já esteja abandonada há muitos anos. Afirmam a presença de luzes piscantes no local. Outros dizem ser possível avistar entre seus arcos uma entidade que aparece e desaparece em um piscar de olhos. Alguns acreditam que o tenente-coronel permanece em seu antigo lar e ainda observa a paisagem do alto do morro. Além disso, noticia-se que lobisomens são avistados no local. Bento Gonçalves foi um dos líderes da Revolução Farroupilha, que buscava a independência do Rio Grande do Sul do Império do Brasil.
Ele morreu em 1847 e seus restos mortais estão em um monumento-túmulo na Praça Tamandaré, no município de Rio Grande. Porém, pelo menos o que dizem como lendas, o espírito do combatente não conseguiu se livrar das lembranças de sua vida e assombra a casa onde nasceu na cidade de Triunfo, no Rio Grande do Sul. O local foi transformado em um museu referente à Guerra dos Farrapos. Vários turistas que visitaram a antiga casa disseram ter avistado os fantasmas do próprio Bento Gonçalves e de combatentes que morreram durante a guerra. Na Rua Moro, um vulto fantasmagórico provoca medo e comoção aos moradores. Durante as noites de inverno é visto vagando entre as casas e telhados da vizinhança. Dizem que quem o avista acaba com os cabelos brancos. O museu, que já foi uma vinícola, tem um protetor fantasmagórico dado às traquinagens. Conta-se que o poltergeist, apelidado de Andarilho, trabalhou em vida como ajudante no local e agora prega peças nas visitas. Na região, em 1810, uma moça estava prometida a um fazendeiro muito rico, mas havia se apaixonado por outro homem. Esse homem foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas e a moça, desesperada, fugiu correndo de casa e nunca mais foi vista. Conta-se que à noite é comum topar com seu espírito em desatada fuga pelas estradas que circundam a casa charqueada. No centro de Porto Alegre existe uma construção inusitada entre as ruas Vasco Alves e Fernando Machado. Trata-se de um castelo, construído, segundo a história local, em homenagem a uma paixão vivida por Carlos Eurico Gomes. Dizem que a paixão era tão grande que ele manteve sua esposa por 4 anos sob vigilância, impedindo ela até de se aproximar das janelas do prédio. O casamento acabou e a garota acabou deixando seu marido. Dizem que depois de permanecer tantos anos desabitado, a construção se tornou assombrada, fazendo muitas pessoas evitarem passar pelo local durante a noite. Alguns juram ouvir lamentos e barulhos de correntes vindas de dentro do castelo durante a noite. Essa notícia foi veiculada no jornal Zero Hora. Segundo a história relatada, uma família teve que fugir da casa que habitava pelo fato da casa ser assombrada. Segundo a família, era comum ver crucifixos se quebrarem, facas voarem e armários despencarem ao chão sem motivo aparente. A família narra que no início parecia ser uma brincadeira de seus filhos, porém com o tempo verificaram que não e foram ficando apavorados. E também disseram que ouviram gemidos e viram sombras estranhas. A casa de madeira fica localizada na rua Carai, no bairro Boa Vista. A Lagoa dos Barros também possui a fama de assombrada. Dizem que nos idos de 1930 a 1940, um homem matou sua noiva e jogou seu corpo na lagoa, amarrado em uma pedra. Desde então, moradores dizem ver uma mulher de branco andando perto da lagoa ou próximo à estrada. Dizem que a alma penada da moça e a procura do noivo que a matou, assustando todos que a veem pelo local durante a noite. Muitos caminhoneiros que passam pela região afirmam ter visto a moça dançando sobre as águas. Outros juram até mesmo ter dado carona a ela. Outra lenda que é difundida pelos moradores da região é de que um barco iluminado aparece nas noites escuras, navegando pelo lago, bem como padres são avistados em suas margens. Antiga sede de um hotel, a Casa de Cultura Mário Quintana é conhecida por seus relatos de atividades paranormais. Visitantes e funcionários declaram ter visto aparências inexplicáveis, como também portas que se abrem e fecham, vozes sussurrantes e objetos que se movem sem explicação. A atmosfera dessa casa histórica é permeada por uma energia intensa e envolvente. Esse ponto turístico de Porto Alegre também é conhecido por suas lendas e histórias assustadoras.
Diz-se que o Morro da Cruz é habitado por almas penadas que vagueiam durante a noite. Relatos de avistamentos e sensações estranhas tornam essa colina um lugar envolto em mistérios e intrigas sobrenaturais. Quem se aventura a explorar o Morro da Cruz pode sentir a presença do inexplicável no meio da paisagem urbana. Em Potreiro Grande, localidade do município de Sentinela do Sul, na região centro-sul do Rio Grande do Sul, há um casarão antigo, construído no final do século XIX. Para quem passa de longe, a casa é imponente. De perto, o vazio é assustador. O local tem histórias que assombram moradores desde a época em que o município era chamado de Dores de Camaquã e o estado se chamava Rio Grande de São Pedro. Com 25 cômodos e 3 grandes corredores, a residência representa a riqueza de quem ali viveu. O atual proprietário das terras, Valmer César Gomes Martins, se perde ao listar as famílias que moraram no casarão. O afilhado de Valmer, Silvio Jesus Nascimento, morou na casa durante muitos anos e conta que presenciou situações estranhas. Segundo ele diz: "Eu estava dormindo com a minha esposa e vi uma pessoa caminhando de um quarto ao outro. Chegou perto e parou. Acendi a luz. As portas estavam fechadas, mas não dormi mais naquela noite", conta o agricultor. Os relatos mais comuns na região, no entanto, são de acontecimentos misteriosos do lado de fora da casa. Segundo as histórias, bolas de fogo indicam e protegem os locais onde os primeiros moradores da casa teriam enterrado tesouros. Nessa casa vivia uma família onde aconteciam as ocorrências bizarras. Barulhos de socos nas paredes, pedras que caem no telhado e dentro da casa, mesmo com as portas e janelas fechadas, eram alguns dos relatos dos moradores. Policiais chegaram ao local após serem chamados e se assustaram com os acontecimentos. Na residência vivia um casal com 3 filhos, um menino de 8 anos e 2 meninas, uma de 11 e outra de 15 anos. Vizinhos prestaram ajuda e chegaram a levá-los para outros locais, como um colégio próximo. No entanto, os acontecimentos tiveram consequências. A casa foi demolida e a família levada para outro local custodiado pela prefeitura. À época dos fatos, a filha mais velha do casal começou a apresentar um comportamento estranho. A mãe conta que um dia a filha foi arrastada pelo espírito para cima do telhado e jogada para baixo, quebrando as telhas. Foi realizado um exorcismo sem sucesso na garota e a casa foi demolida. Uma atualização quanto a esse caso, uma reportagem datada de 6 de novembro de 2014, é a de que os pais ainda buscam ajuda espiritual para a filha. Segundo a mãe, durante a madrugada, a menina apresentou um comportamento estranho. A menina contorcia o corpo e mudava o tom de voz e afirma que, após orações, a situação se normalizou. Então, pessoal, o que vocês acharam desses lugares assombrados do Rio Grande do Sul? Esse da casa de Caiçara, que foi o último caso que eu trouxe para vocês, eu cheguei a pesquisar. Quando eu fiz o relato, só tinha história. A última atualização que eu encontrei foi essa de 2014, que está no site do G1. Não encontrei mais nada recente relacionado a esse caso da casa de Caiçara, né? Que, pelo que deu a ver, não tem a ver basicamente com a casa, mas sim com a garota. Já que após a demolição da casa, após essa mudança, segundo a mãe, a moça, a garota, né, a filha, ela apresentou comportamentos inexplicáveis. E em relação a essas histórias, eu conheci essa prisão, e também já tinha escutado falar a respeito dessa prisão, como também do Museu Castilhos, né? Museu, esqueci o nome. Museu, deixa eu só ver aqui, vou só dizer aqui os nomes. O Museu Júlio de Castilhos, que eu já tinha escutado falar a respeito, inclusive quando eu visitei Porto Alegre eu cheguei a passar pela frente, mas não cheguei a entrar. E também a Ilha do Presídio, que é a Ilha das Pedras Brancas. Eu também já tinha escutado falar a respeito das histórias sobrenaturais envolvendo esses lugares. Mas e vocês? Alguém de Porto Alegre, alguém dos municípios do Rio Grande do Sul que conhecia algumas histórias ou conhecem outras? Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Nesse caso, um vídeo da nossa playlist de Brasil Assombrado.
Se você gostou, ó, dê um like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de Brasil Assombrado, há uma playlist de mistérios, lenda, lugares assombrados, turismo sinistro, ufologia e muitas outras. E há duas playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então você pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de Brasil Assombrado aqui no canal. Beijo, tchau!